do texto de Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Amados, e muitas vezes pensamos que Deus esqueceu das promessas para as nossas vidas. E muitas vezes pensamos que o céu está travado, parece que Deus se está em silêncio, silenciou, e parece que aquilo que Ele prometeu, Ele não vai cumprir. Mas nessa noite eu quero trazer essa mensagem para te dizer, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender, faz parte do seu processo, porque Deus não revela o que você vai enfrentar. Nessas 4 histórias que nós acabamos de citar, todas elas têm isso em paralelo. Todas essas histórias podemos ver um Deus chamando, um Deus prometendo, um Deus cumprindo. Todas essas histórias podemos ver essas pessoas enfrentando a humilhação, enfrentando as lutas, as dificuldades. Nessas histórias estamos vendo esses homens enfrentando os desafios, mas aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas às vezes nós não entendemos este meio termo, às vezes nós não entendemos este caminho, às vezes nós não entendemos este processo, e às vezes nós não compreendemos. Às vezes os nossos olhos, diante dos nossos olhos, nós perguntamos, como que vai acontecer? Deus prometeu que vai salvar fulano, mas eu não vejo aquele fulano em um momento se convertendo, eu não consigo enxergar Beltrano convertendo. Como que Deus vai fazer? Eu não sei. Deus prometeu uma promessa específica para a sua vida, mas como que isso vai acontecer? E você fica matutando, e você fica quebrando a tua cabeça, você fica tentando entender o processo, o que Deus vai fazer, como que Deus vai fazer, quando Ele vai fazer. A única convicção que nós precisamos ter, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nessas histórias, nós podemos observar o que Deus falou com Noé, o que Deus falou com Abraão, o que Deus falou com José, o que Deus falou com Davi, aconteceu. Aquilo que Deus mostrou, o caminhar, a luta, a dificuldade, eles passaram, mas Deus o honrou. E aí esses dias eu fiquei me perguntando, mas Deus, por que o Senhor não revela o processo? Por que o Senhor não revela as lutas? Quando eu olhei para essa mensagem que eu estou hoje pregando para vocês, que Deus começou a falar no meu coração, eu comecei a perguntar para Deus e a questionar, por que Deus não falou para José tudo que ele iria passar? Por que Deus não falou para Noé tudo que ele iria enfrentar? Por que Deus não acalentou o coração de Abraão? E Deus falou para mim 2 coisas. Primeiro, aprendizado, lições. O processo te amadurece, o processo te faz crescer. Amados, hoje você é mais cabeça, hoje você é mais maduro do que 10 anos atrás. O que você passou nesses 10 anos, nessa década, te amadureceu. E se você não tivesse passado, às vezes você não estaria onde você está hoje. Está aqui minha mãezinha. Eu de vez em quando eu falo de da senhora aqui, viu, mãe? Amados, quando eu olho para o que eu passei, eu fico brincando com a minha mãe, que nem a minha irmã, que é mulher, teve cabeça igual eu. Pensa no menino. Mãe, posso ir na esquina? Não. Mãe, posso brincar com os meus amigos? Não. Mas se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não estaria aqui. Às vezes nós não entendemos o processo, mas foi lição, foi aprendizado. Amados, às vezes nós não entendemos o que Deus tem conosco, naquelas lições, naqueles desertos. Às vezes nós não entendemos o porquê que Deus permite nós passarmos determinadas situações. Primeiro, é aprendizado. Amados, quando nós olhamos para a história de Noé, quando nós olhamos para a história de Abraão, de José e de Davi, eles cresceram, eles amadureceram, a bênção já estava pronta, a promessa já estava pronta, mas eles não estavam prontos ainda para receber a bênção. É por isso que às vezes Deus não nos abençoa, é porque está faltando em nós sermos forjados. É por isso que às vezes você ora, você pede, Deus, por que a bênção está demorando? Deus, por que a vitória está demorando? E a resposta é, você está preparado? Você já tem condição? Realmente você já está amadurecido para que essa bênção possa chegar sobre a sua vida? Amados, quando eu olho para essas histórias, quando eu olho para essa mensagem, eu aprendo que Deus nos prepara para receber a bênção. Não é que nós oramos, Deus, eu quero essa bênção, Deus, eu quero essa vitória, já está pronta.
mas Deus está nos amadurecendo, mas Deus está nos preparando para que quando a bênção vier, nós possamos usufruir. Quando a bênção vier, nós possamos também saber lidar com aquilo. Amado, Deus nos prepara. Você não recebe a bênção se você não estiver preparado. Dá um exemplo aqui. Quem aqui não tem habilitação para motocicleta, que é moto? Algum irmão, alguma irmã não tem? A mãe disse, não tem nenhuma, né, filho? Tá certo, parabéns pela sua atitude. Mãe disse, você sabe pilotar moto? Vamos pegar o teu exemplo então. Eu vi ali atrás também, Juliana. Você sabe dirigir, pilotar moto? Não? Imagine só, a Áurea manda, olha Juliana, eu tenho uma bênção para vocês. Vou dar 600 cilindradas para vocês. Hã? Mas recebe, você sabe andar? Amados, o que adianta você receber a bênção se você não sabe usufruir? O que adianta Deus te dar aquilo que você ainda não tem? Licença, habilidade. E é por isso que, em primeiro lugar, Deus está nos forjando, nos preparando. É por isso que às vezes nós não compreendemos o processo. Nós somos brasileiros, e o brasileiro sempre ele é apressado. O brasileiro ele sempre quer as coisas para ontem. Só que Deus ele trabalha no Kairos, no seu tempo, e Deus vai nos preparando, e Deus vai nos forjando. Quando nós estamos preparados, aí sim você recebe a tua bênção. Então prepara, filho. Tira a sua habilitação e pega as suas 600 cilindradas, tá bom? Em nome de Jesus. Você deixa Eliane. Ela pode pilotar 600? Gente, é coisa de Deus, viu? 600 cilindradas, é coisa de Deus. Pensa no negócio gostoso de pilotar. Amados, Deus te prepara para você ser forjado. Deus te prepara para você ser abençoado. Segunda lição que eu fiz com essa pergunta. Mas Deus, por que o Senhor não revela o processo? Deus, por que o Senhor não revelou a estes homens? E por que às vezes o Senhor não revela a mim o que o Senhor tem? O porquê de determinadas lutas, o porquê de determinados sofrimentos? E Deus falou assim, para você não desistir. Sabe por quê? Muitas vezes quando nós olhamos o obstáculo, qual que é a nossa tendência? Desistir antes mesmo de tentar. Muitas vezes desistimos, abrimos mão e nem tentamos. Como você sabe se você vai conseguir se você não tentou? E se você desistir na primeira tentativa, como que você sabe se você pode realmente vencer aquela situação? Amados, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas se você em determinado momento da sua vida, se você soubesse o que você ia enfrentar, você teria desistido muito tempo antes. Sabe por quê? No meio da situação que você se mexe. Olha essa pandemia, o que aconteceu nessa pandemia? Muitas pessoas que estavam acomodadas tiveram que dar um jeitinho para ganhar o seu sustento. Porque na hora do aperto, sabe aquele famoso ditado, na hora que a água bate no bumbum, nós corremos? É assim que funciona o ser humano. Amados, e muitas vezes, quando você está sabendo, nossa, eu tenho aquela luta, eu não vou não. Nossa, eu tenho aquela dificuldade, eu não vou enfrentar isso não. Você desiste. É por isso que Deus não revela o processo. É por isso que Deus não revela os desafios que você vai encontrar. É porque no meio dos desafios você vê que você é cheio de potencial para vencer. É no meio do desafio que você se enche de alta confiança e você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, é diante da situação que você se move. Amados, foi no momento ali que Deus levou o povo diante do mar vermelho e o faraó com o seu exército vinha atrás. Foi naquele momento que o povo disse para Moisés, e agora? E Moisés disse, Deus mandou marchar. Amados, é quando você vê cercado que você se move. É quando você não tem mais saída, é que você busca alternativa. É por isso que Deus não revela as dificuldades que você vai enfrentar, para você não desistir aonde Ele quer te levar, aonde Ele quer te colocar.